Você já parou para pensar na dimensão desse milagre? Não estamos falando apenas de uma travessia espetacular, mas de um evento que desafia completamente a lógica humana. Como cerca de 2 milhões de pessoas, entre homens, mulheres, crianças, idosos e até animais, conseguiram cruzar o Mar Vermelho em uma única noite? A Bíblia registra em Êxodo capítulo 12, versículo 37, que saíram do Egito aproximadamente 600 mil homens a pé, sem contar mulheres e crianças. Se multiplicarmos esse número, a multidão facilmente chegava a 2 milhões ou até mais. É como se uma metrópole inteira estivesse em movimento. E ainda assim, todos cruzaram em segurança, guiados pela mão de Deus. Imagine a cena. Famílias inteiras desmontando suas tendas improvisadas, recolhendo seus poucos pertences, cuidando das crianças pequenas e puxando rebanhos de ovelhas, cabras e bois. O barulho de passos, vozes, choro de crianças e mugidos de animais se misturava à pressa da partida. Não era um passeio, era uma fuga. Atrás deles, o Egito ainda respirava ameaça. À frente, um deserto que exigia fé a cada passo. Essa multidão era um povo que havia acabado de ser liberto da escravidão e agora carregava em si uma promessa, a de chegar à terra que Deus havia jurado a seus pais. O primeiro detalhe que chama a atenção é a logística. Se essa multidão caminhasse em fila única, a extensão seria de centenas de quilômetros. Os primeiros já teriam alcançado o mar, enquanto os últimos ainda estariam saindo do Egito. Isso mostra que a travessia não aconteceu em uma passagem estreita, mas em uma abertura larga o suficiente para permitir que milhares andassem lado a lado. Engenheiros que estudam deslocamentos em massa confirmam: uma multidão desse porte só consegue avançar a cerca de 2 a 3 quilômetros por hora. Isso significa que em uma noite de caminhada, algo em torno de 8 horas, eles só poderiam atravessar se o caminho tivesse vários quilômetros de largura. Não estamos falando de um corredor estreito, mas de uma autêntica estrada aberta no meio do mar. O texto bíblico em Êxodo, capítulo 14, nos conta que Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, e o mar se tornou em seco. Esse detalhe é precioso. O vento não apenas abriu as águas, mas secou o solo. Imagine o que seria tentar atravessar com milhões de pessoas e animais em um lamaçal. Carruagens atolariam, crianças cairiam, idosos não conseguiriam prosseguir. Mas a Bíblia é clara: eles passaram a seco. Era como se o próprio Criador tivesse pavimentado um caminho seguro no meio do oceano. Agora pense no impacto psicológico desse momento. Você está no meio da madrugada. À frente se erguem muralhas de água transparentes e você pode ver cardumes de peixes nadando ao seu lado. O vento sopra forte, levantando areia e sal, mas o solo sob os pés está firme. Crianças olham maravilhadas para cima, idosos apressam o passo, mães tentam manter os filhos juntos, enquanto pastores conduzem seus rebanhos. Cada passo é um misto de medo e esperança. Atrás, a lembrança das correntes do Egito. À frente, um caminho impossível que agora está aberto. E não é apenas o relato bíblico que aponta para esse milagre. Pesquisadores modernos, estudando o fundo do Golfo de Áqaba, descobriram uma elevação natural, como se fosse uma ponte submersa. Esse caminho possui inclinações suaves, perfeitas para uma multidão atravessar, e largura suficiente para comportar milhares de pessoas lado a lado. Para muitos, isso não é coincidência. É como se Deus tivesse moldado a geografia desde a criação, preparando o terreno para o dia em que seu povo precisaria. Quando chegou a hora, ele apenas revelou o caminho escondido pelas águas. Esse detalhe nos mostra algo profundo. O milagre não foi apenas abrir o mar. O milagre foi planejar cada passo com antecedência. A largura do caminho, o tempo exato do vento, a firmeza do solo, tudo estava sob controle divino. Nada foi improvisado.
Deus não age de maneira desorganizada. Ele organiza até o impossível. E foi justamente isso que milhões de olhos testemunharam naquela noite. O impossível se transformando em estrada de libertação. Enquanto a multidão caminhava entre muralhas de água, o inimaginável acontecia diante dos olhos de cada israelita. Não se tratava apenas de fugir do Egito, mas de atravessar a própria fronteira entre o natural e o sobrenatural. A Bíblia descreve esse momento em Êxodo capítulo 14, versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Essa descrição é poderosa. Não era apenas um corredor úmido, mas uma autêntica passagem monumental, ladeada por paredes líquidas que permaneciam erguidas como muros invisíveis, sustentados pela ordem de Deus. Mas como seria possível organizar 2 milhões de pessoas em uma travessia dessas proporções? Pense comigo. Cada família tinha de manter seus filhos juntos, cuidar dos idosos e proteger os animais. Era noite, o vento soprava forte e o som das águas rugia ao redor. Mesmo em meio ao caos, havia ordem. O texto bíblico ressalta que toda aquela multidão atravessou. Não foi apenas uma parte, não ficaram idosos para trás, não se perderam crianças no caminho. Todos chegaram ao outro lado. Isso revela algo incrível. Além da abertura do mar, havia também uma condução milagrosa no ritmo da caminhada, uma coordenação invisível que só poderia vir de Deus. Arqueólogos e oceanógrafos que estudaram o fundo do Golfo de Áqaba encontraram o que muitos chamam de uma ponte submarina. Trata-se de uma elevação suave que conecta uma margem à outra. Essa formação natural, somada ao vento oriental descrito pela Bíblia, cria o cenário perfeito para a travessia. Não é difícil imaginar que Deus, ao criar o mundo, já havia preparado esse detalhe geográfico, esperando apenas o momento exato de usá-lo para libertar seu povo. A ciência pode até encontrar explicações parciais, mas o conjunto de fatores é tão preciso que escapa à ideia de coincidência. Era um plano arquitetado pelo Criador. E há mais um detalhe que a narrativa bíblica destaca. O vento soprou durante toda a noite. Isso significa que havia um cálculo exato de tempo para secar o solo e manter o mar aberto enquanto o povo atravessava. Estamos falando de milhões de pés pisando naquela estrada improvisada. Se fosse lama, seria impossível. Se o tempo fosse menor, muitos ficariam para trás. Se fosse maior, os egípcios alcançariam os hebreus antes da conclusão da travessia. Mas nada fugiu ao controle divino. Cada segundo foi cronometrado pelo próprio Deus. Enquanto isso, no acampamento egípcio, o faraó preparava seus carros de guerra. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 14, versículo 7, que ele tomou 600 carros escolhidos, além de todos os carros do Egito, com capitães sobre cada um deles. Era o exército mais poderoso da época, confiando na velocidade dos cavalos e na força das rodas de ferro. Mas o que é a força humana diante do sopro de Deus? Ainda assim, para os israelitas que olhavam para trás, ver o exército se aproximando era aterrorizante. Imagine a tensão. De um lado, um mar aberto de forma inexplicável. Do outro, soldados egípcios avançando com fúria. Era uma situação sem saída aos olhos humanos. Mas justamente aí, Deus mostrou sua soberania. Os registros do Talmud e tradições judaicas antigas reforçam que o milagre durou entre 6 e 8 horas. Isso coincide com a lógica do deslocamento humano. Para milhões cruzarem, a abertura não poderia ser estreita. O caminho tinha de ser largo como um vale. Imagine quilômetros de largura, espaço suficiente para famílias caminharem lado a lado, conduzindo rebanhos e carros. A Bíblia não exagera quando fala de muros de água. O que estava diante deles era uma autoestrada divina, uma passagem monumental moldada para a libertação. E, de fato, o cenário tinha dimensões épicas. Pesquisadores modernos sugerem que a largura mínima do caminho
teria de ser de 5 a 7 quilômetros. Você consegue imaginar isso? Não era apenas uma fenda estreita, mas uma abertura colossal. O povo caminhava em massa, não em fila. O milagre, portanto, não foi apenas abrir o mar, mas abrir o mar com a largura exata, no tempo exato, no local exato. É como se cada detalhe tivesse sido desenhado na prancheta de um arquiteto celestial. A cada passo, os israelitas deixavam para trás não apenas o Egito físico, mas também o peso espiritual da escravidão. Era uma transição de identidade. De escravos, tornavam-se peregrinos. De oprimidos, tornavam-se testemunhas vivas do poder de Deus. O mar se abriu não só para libertá-los do faraó, mas para mostrar que quando Deus age, ele transforma a natureza em instrumento de sua vontade. A cena que se desenrolava no Mar Vermelho não era apenas grandiosa, era única na história da humanidade. Atrás, o exército mais poderoso do mundo antigo, com seus carros de ferro reluzindo sob a lua. À frente, um povo simples, cansado, levando consigo não apenas filhos e rebanhos, mas séculos de promessas. No meio, um caminho impossível aberto pela mão do Criador. É nesse ponto que o milagre ganha uma dimensão ainda mais profunda. Não era apenas um ato de poder, era também um ato de justiça e redenção. Êxodo capítulo 14, versículo 24, afirma que na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o exército dos egípcios e alvoroçou o exército dos egípcios. O termo usado aqui traz a ideia de confusão, de desordem. Em outras palavras, Deus não apenas abriu o mar, ele também interveio diretamente contra os inimigos de Israel. As rodas das carruagens começaram a emperrar, os cavalos se agitaram, soldados perderam o controle. Era como se a própria criação se voltasse contra aqueles que ousaram desafiar o plano divino. O mesmo caminho que serviu como estrada de libertação para o povo de Deus se transformava em armadilha mortal para os opressores. Evidências arqueológicas acrescentam uma camada intrigante a essa narrativa. Mergulhadores e pesquisadores que exploraram o fundo do Golfo de Áqaba encontraram formações de corais em padrões circulares, semelhantes a rodas de carroças. Muitos desses objetos metálicos corroídos pelo tempo parecem corresponder à descrição dos carros de guerra egípcios da 18ª dinastia. Ossos humanos e de cavalos foram localizados em áreas específicas, preservados pelo ambiente submarino. Embora o mundo acadêmico trate essas descobertas com cautela, para muitos estudiosos da Bíblia, isso representa a assinatura de um acontecimento real. Um registro silencioso deixado nas profundezas do mar. Mas o ponto central não está apenas nas evidências físicas, está no significado espiritual. A travessia do Mar Vermelho simboliza o poder de Deus em transformar aquilo que parecia ser obstáculo em caminho. Para os israelitas, o mar era uma barreira intransponível. Para Deus, era apenas matéria-prima para um milagre. Ele não apenas abriu as águas, mas controlou o tempo, a direção do vento, a estabilidade do solo e até o comportamento do exército inimigo. Tudo estava sob seu comando. Outro detalhe fascinante é que o relato bíblico descreve o povo atravessando a seco. A palavra hebraica usada aqui enfatiza a ideia de firmeza, de solidez. Não era terreno encharcado, mas um solo preparado para suportar o peso de milhões de pessoas, rebanhos e carros rudimentares. Isso aponta para um cuidado divino nos mínimos detalhes. Deus não abriu apenas um espaço para passar, ele abriu um caminho seguro. Isso nos mostra que o milagre não estava apenas no grandioso, mas também no minucioso. Cada aspecto foi planejado. Agora, imagine o impacto dessa cena para as nações vizinhas. O livro de Josué, capítulo 2, mostra que Raabe, em Jericó, anos depois, relatou que todos já haviam ouvido falar do que Deus fez no Mar Vermelho e que os corações estavam derretidos de medo.
Isso significa que o milagre não ficou restrito a Israel. Foi notícia em toda a região, alterando o equilíbrio de poder no Oriente Médio. O Egito, símbolo de força e domínio, havia sido envergonhado. Israel, um povo escravizado, agora marchava com a reputação de ter um Deus que controla os elementos da natureza. Do ponto de vista espiritual, o Mar Vermelho se tornou um divisor de águas, literalmente e simbolicamente. Para Israel, foi o marco da liberdade definitiva. Para os egípcios, foi o selo do juízo. O mesmo milagre que salvou um povo, destruiu outro. Isso revela um padrão divino. A intervenção de Deus traz vida para quem crê, mas juízo para quem resiste. O mar não fez distinção por si mesmo. Foi a mão de Deus que determinou o destino de cada lado. Para os hebreus, um caminho. Para os egípcios, uma sepultura. E assim, o êxodo deixou de ser apenas uma fuga e passou a ser uma demonstração pública da soberania divina. A travessia não era uma história para impressionar gerações futuras apenas. Era um ato de Deus para estabelecer autoridade diante das nações e afirmar que Ele é quem guia a história. Cada onda que se ergueu, cada grão de areia que se firmou debaixo dos pés, tudo proclamava uma única verdade. O Senhor é Deus, e diante dele até o mar obedece. A travessia do Mar Vermelho não terminou quando os pés dos israelitas tocaram a outra margem. O verdadeiro impacto do milagre começou a ser sentido naquele exato momento. Atrás deles, as águas que haviam se erguido como muralhas ruíram com violência sobre o exército egípcio. Êxodo capítulo 14, versículo 28, declara com clareza: as águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó. Nem sequer um deles sobreviveu. Não foi um acidente natural, foi um juízo calculado. O mesmo mar que serviu como estrada de salvação tornou-se sepultura dos opressores. Esse detalhe é poderoso, porque revela que Deus não apenas liberta, Ele também encerra o ciclo da escravidão. Se o mar tivesse permanecido aberto, talvez o medo de um contra-ataque ainda pairasse sobre Israel. Mas Deus fechou as águas de forma definitiva. Nenhum soldado restou, nenhuma carruagem sobreviveu. Aquele foi o ponto sem retorno. O Egito já não tinha mais poder sobre o povo de Deus. O passado havia ficado para trás, sepultado sob toneladas de água. A reação do povo é registrada no capítulo 15 do livro de Êxodo. Moisés e os israelitas entoaram um cântico que se tornou um dos primeiros hinos da Bíblia. Eles cantaram: "O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome." Essa música não era apenas gratidão, era uma proclamação teológica. Eles entenderam que não venceram por mérito próprio, nem pela força de seus braços. Foi o Senhor quem lutou por eles. Esse cântico foi repetido por gerações, lembrando sempre que a vitória pertence a Deus. E aqui está um aspecto fundamental. O milagre do Mar Vermelho não foi apenas físico, mas também pedagógico. Deus estava ensinando ao seu povo quem Ele era. Um Deus que cumpre promessas, que intervém no tempo certo, que organiza até os detalhes invisíveis. Um Deus que transforma o impossível em caminho. Essa lição precisava ser gravada no coração dos hebreus, porque eles ainda teriam um longo percurso até a terra prometida. A travessia do mar foi apenas o primeiro capítulo de uma jornada que exigiria fé contínua. Com o passar dos séculos, o evento do Mar Vermelho se tornou referência em toda a Bíblia. O salmista, no Salmo 77, descreve as águas vendo a presença de Deus e tremendo. O profeta Isaías, no capítulo 51, relembra que foi o Senhor quem abriu caminho no mar para que o povo passasse. Até o Novo Testamento ecoa essa memória. O apóstolo Paulo, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, afirma que todos os israelitas foram batizados no mar e em Moisés. Ou seja, a travessia não foi apenas histórica, foi também espiritual.
um símbolo de renovação e libertação. Os estudos modernos continuam a trazer descobertas que, de certa forma, confirmam a narrativa bíblica. Geólogos identificam camadas de sedimentos deslocados de forma abrupta. Oceanógrafos observam que há, de fato, um caminho natural submerso no Golfo de Áqaba, com largura e inclinação compatíveis com uma travessia em massa. Arqueólogos relatam formações de corais em formatos artificiais, semelhantes a rodas antigas. Para os que creem, tudo isso são testemunhos adicionais de que a Bíblia não narra mitos, mas acontecimentos reais. Para os céticos, são enigmas sem explicação convincente. Mas o que permanece incontestável é que essa história mudou para sempre a identidade de um povo e ecoa até hoje como símbolo de fé e poder divino. Agora, olhe para essa cena com o coração aberto. Imagine-se caminhando no meio do mar, com as águas erguidas dos dois lados, sentindo o vento soprar, vendo o impossível se tornar real diante dos seus olhos. Isso não é apenas passado, é uma mensagem presente, porque todos nós enfrentamos em algum momento o nosso próprio mar vermelho. Situações onde não há saída, onde o inimigo avança e onde a lógica humana não vê solução. Mas é exatamente aí que Deus age. O mesmo que abriu o mar para milhões de pessoas, continua abrindo caminhos para aqueles que confiam nele. E é por isso que esse relato não deve ser apenas admirado, mas vivido. Ele nos lembra que a fé não é sobre entender todos os detalhes, mas sobre dar o primeiro passo. Quando Moisés estendeu sua mão sobre o mar, nada havia acontecido ainda, mas ele obedeceu. E quando o povo começou a caminhar, as águas se mantiveram firmes. O milagre foi ativado pelo ato de fé. Da mesma forma, Deus ainda espera que tenhamos coragem de confiar, mesmo quando tudo parece fechado. Agora, eu quero te convidar a refletir. Qual é o seu mar vermelho hoje? Que situação parece impossível diante dos seus olhos? Assim como os israelitas, você pode estar cercado sem saída. Mas o Deus que abriu o caminho para milhões atravessarem numa só noite é o mesmo que pode intervir na sua vida agora. Ele é fiel, ele é justo e ele nunca perde o controle. A travessia do Mar Vermelho é um lembrete eterno de que quando não há caminho, ele cria um. E se essa mensagem falou com você, eu quero te pedir, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. E também escreva nos comentários, eu creio no Deus que abre o Mar Vermelho. A sua declaração pode ser a fé que inspira outras pessoas a confiarem no impossível. Porque o Deus que abriu o mar no passado é o mesmo que continua abrindo caminhos no presente.